Aqui só é considerado um clássico porque é um livro velho. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre todos os clássicos que eu li em 2023. Ao todo foram 36 obras entre livros e contos. E eu contei cada um individualmente para ficar mais fácil, né? Porque ser um critério único. Como vocês sabem, eu tô fazendo um projeto de 40 clássicos antes dos 40. Hoje é sábado de carnaval, e então eu vou fazer 38 anos daqui exatamente uma semana. E aí vamos discutir os livros que contaram pro desafio e o quanto atrasada eu tô para esse desafio. Não se esqueçam de dar like, de deixar um comentário, isso ajuda muito o engajamento do canal para levar os meus vídeos para mais pessoas. E não se esqueçam que caso forem realizar qualquer tipo de compra na Amazon, por gentileza utilizem os meus links da Amazon, que sempre estarão aqui na descrição do vídeo. E inclusive link direto para todos os livros que eu falar aqui. Usando os meus links, você ajuda a manter o meu trabalho e a continuidade do canal, sem ter que gastar um centavo a mais para isso. Só o valor da sua compra, qualquer tipo de compra, assinatura do Kindle Unlimited, Audible, quer comprar uma geladeira, o que você quiser. Só acessar usando o link aqui na descrição, já me ajuda imensamente. Bom, vamos aos livros. Porque esse vídeo, eu acho, assim, eu não vou falar longamente sobre cada um deles, principalmente que a maioria eu fiz vídeo ao longo do ano. Mas, enfim, vamos fofocar sobre eles e aí eu vou falar quais que foram os meus clássicos favoritos de 2023. Antes de mais nada, queria mostrar dois presentes que eu ganhei da minha querida amiga Cida, também conhecida como Escriba do Umbral. Ela me mandou dois presentes da minha wishlist e eu fiquei, assim, muito feliz. O primeiro foi A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, nessa edição lindíssima da Dark Side. A capa imita tecido. Tá passando um trem extremamente barulhento. Olha essa folha de guarda, que coisa mais linda. E tem folha de corte preto. Eu acho que tem ilustração aqui. Tem algumas coisas dentro. Olha que edição belíssima. Eu já li A Máquina do Tempo. Eu acho que é um... Eu já li outros H.G. Wells, li A Ilha do Dr. Moreau, li... eu acho que eu só li esses dois. E eu fiquei muito... Eu lembro poucos detalhes, porque eu li numa época muito conturbada da minha vida. E pandemia, enfim. Mas eu lembro que eu fiquei muito abalada com a história. E eu quero muito ler de novo, reler com mais calma, com outros olhos, numa outra época. E então... Fiquei super contente com o presente. E o outro que ela me mandou, que eu sei que ela ama espalhar a palavra dele, que é um dos que eu preciso ler, e que é um calhamaço, e ela leu e amou. Então foi o Conde de Monte Cristo, da Marthe Claret, essa edição que tá Nossa, e o pior, gente, que assim, eu não tô comprando livro, né? E aí, quando eu recebi a notificação da portaria, eu fiquei, nossa, que estranho, eu não pedi nada, não tinha nada pra chegar. Aí, eu peguei a caixa e era super pesada, eu falei assim, não, isso aqui é livro. E aí eu falei, meu Deus, será que eu tô tão abalada de não tá comprando livro? E aí, eu comprei sonâmbula, porque eu sou sonâmbula, então, e às vezes eu faço coisa dormindo. E aí eu pensei, meu Deus, pronto, comprei na Amazon. Comprei livro e, enfim, dormindo, enfim, mas não, foi um presente, eu fiquei muito feliz. Essa edição, e ela tem essa capa dupla face, você pode usar nesse tom aqui ou nesse aqui. Olha que lindo. E não, sério. Oh, meu Deus.
sério, olha essa capa, que coisa mais linda. Meu Deus. E aqui os risquinhos que ele fez na parede quando ele tava preso, né? E eu fiquei muito surpresa com o conforto da letra para ler, porque geralmente esses livros muito grandes, eles espremem a letrinha, mas dessa vez não. Tá bem confortável, fiquei super feliz. Preciso encontrar um lugar bem especial para deixar aqui, sempre em vista, o meu Conde de Monte Cristo, porque eu amei. Muitíssimo obrigado. Enfim, então vamos às leituras do ano. Eu comecei meu ano de clássicos, não foi um ano de clássicos, mas na verdade foi um terço do que eu li foram clássicos, então assim, tá ok. O primeiro que eu li foi E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu li ele porque eu tinha acabado de ler The Invisible Host, e eu fiz um vídeo todo sobre isso, sobre como a Agatha Christie plagiou um outro livro nesse livro aqui. E, né, como o título diz, não sobrou nenhum, é a história de um grupo de pessoas que são convidados para uma ilha misteriosa, e aí, um por um, começa a morrer, e tá todo mundo preso ali, não tem como fugir, não tem como escapar, e muitas coisas acontecem, muitos assassinatos, e é isso, é um dos livros mais famosos da Agatha Christie, considerado um dos melhores mistérios já escritos. E é isso, esse foi o primeiro clássico que eu li esse ano. Vou fazer uma pilha aqui. Tentar fazer uma pilha aqui. E o segundo livro clássico que eu li também foi da Agatha Christie, entre aspas, que é O Cadáver Atrás do Biombo e O Furo Jornalístico. É um livro que tem esses dois contos, mas são contos relativamente longos, é tipo metade de um livro, assim, 100 páginas cada, por aí. E esse livro foi escrito pelo The Detection Club, que é aquele grupo, os Avengers dos escritores de mistério da época, que tinha a Agatha Christie, o Chesterton, o Anthony Berkeley, a Dorothy L. Sayers e tal, toda a galera que escrevia mistério. E foi muito legal porque cada um escrevia um capítulo. Então, por exemplo, uma pessoa começava a história, daí outra escrevia um outro capítulo, aí levava para um outro canto e tal, não sei o quê. E eu adorei, achei o máximo, assim, a história. Principalmente porque dá claramente para ver o estilo de cada um dos escritores. Eu tenho esse livro aqui, mas ele está num lugar de difícil acesso no momento. Mas eu já li quase todos os autores que escreveu cada um dos capítulos. E dá pra ver direitinho o estilo de cada um deles. Quem escreve de forma mais debochada, quem escreve de forma mais procedimento policial, sabe aquela investigação Caxias de policial? Então, assim, foi uma leitura super interessante, recomendo. Obviamente não é só da Agatha Christie, mas geralmente você encontra em sebo ou na internet e tal, com Agatha Christie e outros, porque ela é a mais famosa, né? Enfim. O terceiro que eu li foi Persuasão, da Jane Austen. Esse livro é muito lindo, conta a história da protagonista que eu não lembro o nome. Anne. É Anne? Eu acho que é Anne. Ela se apaixonou por um marinheiro, só que a família dela é daquele tipo que é descendente da nobreza, e só que tá completamente falido, mas não perde a majestade, e ela se apaixonou muito jovem, e aí ela foi persuadida a não se casar com ele. Daí ele foi lá pras guerras napoleônicas e tal, acho que foram napoleônicas, enfim, e cresceu na carreira de marinheiro, e ficou rico e tal, e aí ele volta, e ela, tipo, ficou
uma vida terrível, defendendo de outros familiares, pra viver de favor e tal. E ela reencontra ele e a história vai daí. Foi o último romance que a Jane Austen completou. Dá pra perceber, assim, a maturidade dela enquanto escritora. É um livro muito mais... não digo denso, mas assim... não tão animadinho que nem, tipo... Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Mostra um amor muito mais maduro, uma mulher mais velha, ciente de que ficou pra titia, entre aspas, né? Mostra muito dos medos que a própria Jane tinha relacionados a não ter sua própria casa, ter que ficar se mudando e tal. Inclusive, eu recomendo muito esse livro aqui, que eu também li esse ano, mas não é clássico, que chama Jane Austen at Home, a Biography, da Lucy Worsley, que foi é a mesma autora da biografia da Agatha Christie, An Elusive Woman. E esse livro é muito legal e mostra muito, tipo, das cartas que sobraram e tal, e do que se sabe sobre a Jane, de como a questão da moradia sempre foi um ponto delicado para ela, e em Persuasão ela colocou bastante sobre isso. E assim, que livro lindo. Jane Austen, né? Tipo, sempre maravilhosa, mas realmente Persuasão. Tipo, eu amo Orgulho e Preconceito, eu amo Razão e Sensibilidade, mas Persuasão eu acho que é um livro mais bonito dela, assim, mais profundo, mais... talvez se conecte mais com o ponto que eu esteja na minha vida, assim. Então, foi uma leitura excelente. Depois eu li Água Viva, da Clarice Lispector. Esse livro aqui eu nem sei como descrever, assim, de tipo, tão... é um fluxo de consciência de uma mulher desesperada pela separação do amor dela, e ela tá escrevendo sobre esse sentimento, sobre... é realmente bem intenso, assim, e inclusive tem uma frase que eu marquei aqui, que pra mim sempre vai definir esse livro aqui. Escrevo-te em desordem, bem sei, mas é como vivo. Eu só trabalho com achados e perdidos. Foi uma leitura interessante. Assim, fluxo de consciência realmente não é a minha praia, não é o tipo de leitura que eu aprecio muito, mas é aquele tipo de livro que você não sai do mesmo jeito que começou, assim, é intenso. Comecei o ano só com leituras levíssimas em 2023. Depois li o Morro dos Ventos Vivantes. Isso aqui foi uma releitura. E assim... eu não gostei. Ai, meu Deus. Assim, eu entendo. Porque que aconteceu? Eu li esse livro quando eu era adolescente. E na minha cabeça, era um dos meus livros favoritos. Tanto que eu tenho trocentas edições. Tem outro aqui... e eu tenho um monte de edição do Morro dos Ventos Vivantes. E aí, eu falei assim, quer saber? Deixa eu reler. Já faz tempo que eu li, né? Eu não lembro dos detalhes. Eu sei a história principal da Cat, do Heathcliff, não sei o quê. Mas, né? E, meu Deus... ele é pior do que eu esperava. E assim, não só por todos os problemas... de considerar isso aqui, esse livro de romance, de amor romântico. Eu achei a história meio atropelhadas. Criei uma palavra para descrever o que é atropelhada, que é atrapalhada e atropelada. Meio que as coisas vão pulando, vão acontecendo muito sem nexo e, enfim, eu não acho que é mais um dos meus livros favoritos, não. Infelizmente, foi meio decepcionante. Eu sei que é o livro favorito de muita gente, mas pra mim, infelizmente, ele foi
rebaixado pra série B dos clássicos em 2023. Depois eu li O Cineiro, do Edgar Wallace. Eu tenho esse livro, eu não tenho a menor ideia de onde ele tá. Essa é uma das razões de eu estar reorganizando meus livros. Enfim, O Cineiro conta a história de um mestre dos disfarces que voltou a Londres e tá todo mundo procurando ele. É um clássico thriller bem característico do Edgar Wallace. É divertido, é do tipo... Ai, onde ele está? Cadê ele? Pode ser qualquer um de nós, e não sei o que, muita falcatrua, muito... A gente acompanha um advogado que é um nojento, e ele tem pavor do cineiro, e enfim, daí, né, muitos plot twists. É divertido, assim, pra quem gosta desse gênero e tem interesse nos clássicos do gênero de thriller. É um bom livro, apesar que eu prefiro o outro dele que eu li também, que vai aparecer aqui mais pra frente. Eu acho que ele é mais, tipo, mais pessoas podem gostar dele do que do Cineiro. Depois eu li A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. Foi meu primeiro contato com a Diná e ela se tornou uma das minhas escritoras nacionais favoritas. Conta a história da Cristina. Ela não chama Cristina na série, hein? Mas conta a história da Cristina, que vem de Portugal pra casar com seu primo. E ela, né, pra quem já viu a série, sabe o que acontece. Ela encontra aqui uma situação que não era o que ela tava esperando. E tem a questão dos indígenas, uma coisa que é muito diferente do que a série é a presença de indígenas, né, e toda aqui é como se, assim, eles existem, mas sujeito oculto, sabe assim? Praticamente não aparece. É realmente uma leitura maravilhosa. Pra quem é assinante do Storytel, tem audiobook desse livro aqui, então, incrível. E, gente, né, mais uma vez exaltando a arte da Editora Instante para esse livro, que é a coisa mais linda. Ai, Editora Instante, faz posters, pelo amor de Deus. Depois eu li A Morte do Adivinho, do Rudolph Fischer. E esse livro aqui é o primeiro volume do Clube do Crime da HarperCollins, que está republicando clássicos do gênero. Eu achei divertidíssimo esse livro. Esse livro aqui, ele tem a sua importância histórica, porque ele é o primeiro livro de detetive com um detetive negro e com um elenco de personagens 100% negros. E é, assim, muito, muito legal. Se passa no Harlem, se passa na época do renascimento do Harlem. Eu tenho um vídeo exclusivo dedicado a toda essa história, contando a história do livro. Então, assim, vão lá assistir, é muito, muito interessante. Eu conto um pouquinho da história do Renascimento e tal, e é um dos vídeos que eu gosto muito de ter feito, porque eu aprendi muito e tal. Só que como é review isolado, quase sempre é, tipo, os vídeos que mais flopam, né? Enfim. Então, se você ficou interessado, vai lá dar uma olhada. Aí eu li um que vocês já sabem, que eu falei 1 milhão de vezes em 2023, que foi o Abril Encantado, da Elizabeth von Arnim, que também foi, assim, um encontro de almas. Elizabeth se tornou uma das minhas autoras favoritas. Esse livro é uma delícia. Ele é, assim, ele é um abraço em forma de leitura. Se você tá passando por um momento que você precisa de uma inspiração para um recomeço, para você reavaliar a sua vida, para você, sabe assim, se inspirar a fazer as coisas diferente e dar uma chacoalhada na vida, sabe assim? Ai, nossa, e conta a história de 4 mulheres que vão passar o mês de abril numa vila na Itália. Oh, meu Deus, meu livro. E cada um tá passando por um momento diferente na vida, tipo, uma tá que não aguenta, mas tá entediadíssima da vida.
outra tá em crise no casamento, outra tá, tipo, meio que sofrendo de ninho vazio, síndrome do ninho vazio, assim, essas coisas. E elas são praticamente estranhas e elas vão lá pra essa vila na Itália, no meio do nada, essas 4 inglesas, e se encontram lá e tipo, ai, desse livro assim, ai, de um aconchego e tal. Eu com certeza vou ler ele de novo em abril, pra criar o ritual de sempre ler ele em abril, e recomendo vocês fazerem o mesmo. Mas assim, vocês podem ler em qualquer mês, tá? Não precisa ser, né? Não é lei. Daí eu também li, deixa eu pegar aqui porque eu sempre falo errado. Passage in the Secret History of an Irish Countess, que é trecho da história secreta de uma condessa irlandesa. E é um conto do Sheridan Le Fanu e é maravilhoso. Conta a história de uma menina que que o pai dela morreu, alguma coisa assim, e ela vai pra casa dos tios, e aí, por conta de dinheiro, o tio tá querendo forçar ela a casar com o primo, só que aí ela começa a investigar umas coisas sobre uma pessoa que desapareceu lá, e aí ela começa a suspeitar das pessoas da casa. E enfim, eu li esse livro porque ele é considerado um dos primeiros livros de investigação com um componente de Locked Room Mystery, que é tipo o mistério do quarto fechado. Eu não concordo, mas é uma leitura sensacional. Pra época do Halloween, gente, sério, leiam. É muito boa, história curtinha. Infelizmente não tem tradução. Já falei, enfim, eu sempre menciono que eu já pedi pra traduzirem pra mais de uma editora. Mas enfim, vamos ver, né? Quem sabe. Depois eu li Os 4 Homens Justos, também do Edgar Wallace. E assim, esse eu acho que tem mais apelo amplo, assim, pra mais pessoas. Que conta a história de 4 homens que se juntam pra fazer coisas para o bem da sociedade. E nesse caso, eles estão tentando impedir o primeiro-ministro inglês de passar uma lei super xenofóbica com imigrantes. E aí eles começam a falar, se você não cancelar essa dessa lei, a gente vai te matar. E aí começa, e tipo, aí o cara não imagina. E aí começa todo o aparato policial e tal, pra tipo, né, proteger o primeiro-ministro e tal, não sei o quê. E eles continuam, então, a gente tá avisando mais uma vez. A gente vai te matar. A gente vai te matar, não sei o quê. E aí vai, tipo, fechando o cerco, assim, e tem uma data limite. E o livro tá caminhando pra data limite, enfim, o final super legal. Super, tipo, pam, pam, pam. Eu amei, achei assim, li numa sentada, porque eu fiquei super... E foi engraçado, porque quando eu falei da primeira vez desse livro, a minha mãe me ligou, depois falou assim, ai, me conta o que aconteceu, eu fiquei muito curiosa. Não, é realmente muito bom. Depois eu li o meu segundo Diná, que foi Floradas na Serra. Esse livro é muito especial pra mim. Eu fiz... olha, ai gente, As Araucárias de Campos do Jordão. Conta a história da Elsa e da amizade que ela faz com outras 3 meninas enquanto elas fazem tratamento para tuberculose em Campos do Jordão. Eu fiz um vídeo ensaio sobre isso, como se conecta muito com o que eu passei em 2022 em termos de saúde e tal. E é um vídeo super legal porque eu fui para Campos do Jordão, filmei o sanatório onde elas fizeram o tratamento, tipo, equivalente, né, óbvio, de verdade. É super legal, aquele vídeo foi muito especial, eu fiz com os meus pais e eu fiz em homenagem aos meus pais. Então, assim, e é curtinho, quem se interessar pra, sei lá, um pouco do que aconteceu comigo, vai lá ver o vídeo que tá realmente muito lindo. Aí eu li O Jogo do Assassino, da Nigel Marsh, que é o 2º volume do Clube do Crime, da HarperCollins. E esse livro aqui, ele é meio qualquer coisa, assim. Não é um dos melhores clássicos de mistério que eu já li, né? Tem outros muito melhores, mas basicamente conta a história de um grupo de pessoas que vai pra uma mansão no interior da Inglaterra, naqueles moldes bem... Tá tendo fogos porque tá tendo desfile, tá, gente? Mas enfim. Naqueles moldes bem de
romance de mistério de inglês, né? E aí todo mundo foi convidado pra jogar o jogo do assassino, que é tipo polícia e ladrão, só que do assassino. Eles iam forjar uma situação e aí cada um recebeu o seu papel no jogo, só que aí chega na hora, acontece um assassinato de verdade e aí a investigação. É o primeiro volume da série do investigador Roderick Elley. Eu acho que é isso. E eu quero muito ler mais Annie Guy March, eu só li esse livro. Falam que é um dos piores dela, então assim, realmente não foi tipo, nossa, tal, mas pretendo ler mais dela. Depois eu li Elizabeth and Her German Garden, da Elizabeth von Arnim, que foi o primeiro livro que ela escreveu, bem autobiográfico, relacionado à vida dela, porque ela foi... Eu acho que ela foi uma condessa, alguma coisa assim, mas tipo, ela foi um desses títulos aí meio doido, e ela tinha uma propriedade na Suíça, ou na Alemanha. Ou ela... Eu não sei se ela era uma condessa suíça, daí tinha a propriedade na Alemanha ou vice-versa. Mas enfim, é um livro que é curtinho e fala sobre as pressões que uma mulher da sociedade sofria e de como ela não correspondia às expectativas que colocavam em cima dela. E ela usa o jardim e o planejamento para o jardim e o cuidado com o jardim e a relação dela com o jardineiro para falar sobre isso. Tipo, não, a relação dela com o jardineiro ficou meio estranha. Mas assim, é uma relação meio só profissional mesmo. E só que de diferenças de classes, sabe? Então, é um livro lindíssimo, eu adorei. Quero muito ler mais da Elizabeth von Arnim esse ano. Quero muito ler Vera, quero muito ler Father. Infelizmente, só a Wish traduziu o Abril Encantado, os outros nem... Não, ninguém tá nem aí pra Elizabeth, coitada. Então, tem que procurar em métodos alternativos. Inclusive... Floradas na Serra tem no Storytel. Abril Encantado é fácil encontrar tanto no Scribd como no Storytel. Enfim. Eu sempre busco métodos alternativos também, como Storytel, o Scribd não é mais, é Verand. Agora o Audible e tal, então é isso. Aí pro evento Barbieheimer eu li O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, e... foi uma experiência. Esse livro aqui essa edição da Antofágica aqui é ilustrada pelo Arnaldo Batista. É completamente insana. As artes são assim, que loucura. Bem a ver com ele, assim. Não é o meu estilo favorito. Eu acho que a Antofágica tem livros mais bonitos, mas conta a história da Dorothy, né, que aí é levada pro furacão, e aí ela encontra o espantalho, o homem de lata e o leão, e aí eles estão procurando coragem, e não sei o que, não lembro direito mais, mas é um clássico infantil, né, e é muito mais dark do que eu imaginava. Eu fiquei meio... Mas eu gostei, foi uma leitura interessante, e ler um clássico desse naipe, né, é sempre interessante. Enfim. Depois eu li O Mistério da Cruz Egípcia, que é o terceiro volume do Clube do Crime, da dupla Ellery Queen. E assim, esse livro realmente... complicado. Se você gosta de livro de mistério pelo quebra-cabeça, e você é aquela pessoa que quer resolver, quer, tipo, pegar as pistas e resolver antes do autor te contar, esse livro é pra você. Ellery Queen é pra você. Todos os livros dele, você vai gostar porque é nesse molde aqui, entendeu? Eles fazem de um jeito que eles
apresentam as pistas e te pegam pela mão, assim, e vão, né, no mistério, e aí você tem que descobrir no final. Eu não é o tipo de mistério que eu gosto, não é o estilo que eu gosto. Quanto mais, na época eu gostei mais do que agora, em retrospecto, sabe assim? Tipo, não... Mesmo porque a gente amadurece enquanto leitor todo dia, né? E considerando as leituras que eu fiz depois, eu vi que esse estilo de mistério não é pra mim, não... Eu gosto de personagens, eu gosto dos personagens, eu gosto da motivação, o que fez a pessoa cometer o crime, o que eu quero entrar na mente do assassino, eu quero personagens complicados e tal, então, não. Mas é um livro que muita gente pode gostar, tá? O problema, nesse caso, sou eu. Aí, eu li o lindíssimo, belíssimo Uma Passagem para a Índia, ou Passagem para a Índia, do Ian Forster. Esse livro aqui conta a história de um rapaz indiano e a convivência dele com um grupo de ingleses na época em que a Índia era colônia. E uma das inglesas acusa ele de um crime. E tudo que acontece em torno disso, a diferença de classes, a diferença de... como os danos causados pelo colonialismo inglês, é uma grande crítica a isso, ao que acontecia e como os indianos eram tratados. E é um livro lindo, o Ian Forster escreve maravilhosamente bem. Ele também, eu li 2 livros dele em 2023, ele também entrou para a lista dos meus escritores favoritos, então... Esse aqui recomendo muito. É muito lindo. Opa! Ai, vocês viram, gente? Eu tô circulando o livro. Tá crescendo a pilha, hein? Depois eu li Vertigo, da dupla Beaulieu-Narcejac, não sei como é que fala. Beaulieu, que é o livro que inspirou Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. Eu amei essa capa, em homenagem. Eu queria muito que essa editora Vestígio, eu acho que é do grupo Gutenberg hoje em dia, mas eu queria muito que eles continuassem essa coleção e só tem esse e A Dama Oculta, infelizmente. E esse livro aqui é um delírio febril, assim, é realmente muito bom, é um livro extremamente francês, que conta a história de um homem que é contratado para investigar, para acompanhar e, tipo, investigar mesmo o porquê que a mulher do amigo dele tá estranha. E ele começa a seguir ela e tal, e tentar entender o que tá acontecendo. E a mulher tá, tipo, meio que tá deprimida, mas os médicos falam que ela não tá deprimida. Sabe como é, né? Porque é um livro dos anos 50, acho. Tem as informações... Gente, não tem uma informação. Bom, o filme é de 58, então é tipo... né, antes. Um Corpo que Cai é o meu Alfred Hitchcock favorito, mas tem elementos desse livro lá. Assim como os outros. Eu tenho certeza que o Alfred Hitchcock nunca leu um dos livros que ele adaptou, assim, não. É a única explicação. E aí eu concluí que Alfred Hitchcock é a Lea Michele do cinema, que não sabia ler. Mas eu gostei dele separadamente, dele como obra do Um Corpo que Cai. E eu continuo gostando de Um Corpo que Cai, cada um na sua, né, enfim. Gostei bastante. Não é um livro fácil de ler, porque as coisas vão progredindo em um relacionamento abusivo. Então fica aí esse gatilho. Depois eu li Robinson Crusoe. Eu não li Robinson Crusoe, eu sofri Robinson Crusoe. E assim, eu sou uma grande defensora, como eu falei na época,
nas minhas leituras do mês. Eu sou uma grande defensora dos livros clássicos, que eles devem sim ser lidos. Sempre tem quem argumenta que não tem mais porque ler clássico, porque eles não têm representatividade, porque eles são problemáticos, tal, não sei o quê. E eu falo, não, tem que ler sim, não tem que mexer, tem que ler, porque é a nossa história, inclusive tudo que é de errado, e a gente falar que tá errado, que isso é problemático e tal. Menos Robson Crusoe. Meu Deus, meu Deus. Você vai... Eu, pelo menos, fui esperando um livro de aventura. O que que eu recebi? Eu recebi xenofobia, racismo, pregação cristã. E não recebi aventura, eu recebi um homem preso numa ilha sozinho fazendo pão por 400 páginas. Foi isso que me entregaram. Honestamente, qual a necessidade? Qual a necessidade? Nenhuma. Não é nem do tipo, nossa, eu entendo porque que é um clássico. Não, isso daqui só é considerado um clássico porque é um livro velho. É isso. Não tenho elogios a tecer, não tenho pontos positivos, nada. Eu odiei cada minuto e você pode estar se perguntando por que você não desistiu? Porque eu sou burra. É isso. É uma forma de masoquismo. É a única conclusão. Não, mentira. Foi por um motivo que vai estar o próximo livro, um dos próximos livros, a razão de eu ter lido ele. E aí depois eu li O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. Eu não sou uma pessoa de literatura russa. Eu não entendo que ficam tipo, nossa, porque o Dostoiévski chocou, a sociedade chocou com o quê? Com moralismo cristão? Sinceramente, pra mim, quem choca a sociedade é o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz colocando incesto, colocando padre engravidando fiel. Eu quero isso. O primo comendo a prima e ela ficando completamente louca. É isso que eu quero. O Sonho do Homem Ridículo é um homem que descobre que ele tem um sonho muito doido depois de ver uma pessoa sofrendo, e aí ele descobre que ele precisa amar mais. Então tá bom. Li também Bartleby, O Escrivão. Essa edição da Antofágica tá a coisa mais linda. Não vou cansar de elogiar ela, porque ela criaram uma fonte específica pra ela. Daí tem as marcas de café. Eu amo, eu amo, amo. Às vezes eu pego esse livro só pra folhear, assim, só pra ver. E conta a história do Bartleby, que um dia ele é assistente de um advogado. E ele trabalha datilografando, né, as cartas e tal, enfim. E aí um dia ele começa a se revoltar e aí ele começa a falar não pra todas as tarefas que pedem. E aí o bordão dele, prefiro não. E é uma exploração capitalismo e do quanto é sufocante a perspectiva de passar a vida inteira trabalhando e tal. Eu fiquei bem reflexiva, assim, na época. É um livro muito bom, eu gostei. Herman Melville, autor de Moby Dick. Aí eu li O Papel de Parede Amarelo. Eu tenho também, mas eu não tô achando. E o pior é que ele é pequenininho, é aí que eu não vou achar mesmo. É incrível. Incrível, um conto maravilhoso. História de uma mulher que tá claramente passando pelo puerpério e por depressão pós-parto. E aí ela é levada pra uma casa no interior e é trancada nesse quarto que tem um papel de parede amarelo. E ela começa a delirar e tal. É um conto de horror. É incrível. Recomendo. Considerado um dos primeiros grandes obras feministas. É incrível. Não tenho palavras. Então, daí eu fui ler A Pedra da Lua, que foi a razão de eu ler Robson Crusoe. Por quê? O personagem, o primeiro narrador do A Pedra da Lua, cita Robson Crusoe e fica usando passagens do livro
na narrativa dele. Então, assim, eu falei assim, não, eu preciso ler esse livro. E aí, a razão de eu não ter largado é porque eu, assim, não, se eu largar, eu não vou entender a Pedra da Lua. E, enfim, ainda bem que eu li Robinson Crusoe, porque melhorou o entendimento das referências em, tipo, total, assim. E A Pedra da Lua, gente, do Yuki Collins, gente, esse livro... Ah, eu amei tanto. Claramente foi uma das minhas leituras favoritas do ano. Eu tenho essa edição lindíssima da Pedra Azul, que foi campanha no Catarse. E conta a história de uma joia indiana que foi roubada por um inglês. E aí esse inglês morre e deixa de herança pra sobrinha dele. E a joia é roubada. E aí é a investigação dessa do roubo dessa joia. E assim, é muito, muito bom esse livro. E ele é engraçado. Assim, eu fiz um vlog de livros de roubo de joias. Foi na época que começou o escândalo das joias do Bolsonaro. E aí eu decidi fazer uma piadinha, assim, sabe? Mas assim... Que livro incrível. Esse daqui é um dos que eu tava na lista pra ler dos 40. Então, realmente é incrível. Recomendo. O Curioso Caso de Benjamin Button, do Fitzgerald. E esse livro, eu não sei se eu prefiro o filme. Mas são perspectivas bem diferentes. O Benjamin Button do livro era um cretino. E no filme eles deram uma amenizada, digamos. Mas conta a história de um homem que nasce velho e vai rejuvenescendo ao longo do tempo. É isso. Foi uma leitura ok. Eu esperava mais, confesso. Porque eu gosto muito do Fitzgerald e não correspondeu às minhas expectativas. Daí eu li O Homem que Queria Ser Rei, do Rudyard Kipling, que conta a história de um homem que queria ser rei. Brincadeira. O personagem principal é o próprio Rudyard e, assim, não é ele, mas a gente sabe que é ele. E ele é um jornalista e um cara aborda ele no trem e fala: ah, você tá indo pra tal região? Ah, então, avisa fulano tal que eu preciso tal e tal coisa. Vai me encontrar em tal lugar. E aí, depois de um tempo, ele faz isso, e aí depois de tempo, esses dois caras chegam e falam assim: ah, então a gente tá indo pra região lá, tal, que hoje seria, eu acho que o Afeganistão? Eu acho que é o Afeganistão. A gente vai pra lá ser rei. E eles não sabem. O Rudyard não sabe o que aconteceu e ele fica tipo, show, ok. E aí depois de anos, acho, volta um cara caindo aos pedaços, tipo, todo estrupiado da vida e chega lá no jornal e fala assim: ah, você é fulano, eu sou aquele cara que foi lá pro Afeganistão ser rei. E aí ele conta toda a história do que aconteceu na jornada dele pra ser rei. E eles conseguiram ser rei, mas aí muita coisa aconteceu. É um conto, é super interessante. Também é sobre colonialismo inglês, né? Só que não com a visão crítica. O Rudyard era um inglês na Índia. Ele nasceu na colônia. E ele era um grande defensor da colônia, infelizmente. Inclusive, o livro dele que eu li, que foi o livro da selva, o Mowgli. Isso aqui claramente é uma peça de propaganda. O Império Britânico diante dos selvagens indianos. E as obras do Rudyard tinham um apelo muito para meninos jovens britânicos para irem para o exército e defenderem o Império. Então é muito pesado esse elemento, assim, na obra dele, dá pra perceber. E a história do Rudyard é muito interessante porque, ao que tudo indica, ele era gay e ele era apaixonado por um outro cara, e aí ele casou com
a irmã desse cara, porque foi o pedido dele no leito de morte, e aí, como ele era muito apaixonado, enfim. Tem essa... E ele é um autor muito controverso, assim. Ele teve umas posições muito polêmicas, tipo... Ele tem um poema em homenagem ao homem branco e tal. Tem umas questões aí, mas ao mesmo tempo... É uma pessoa extremamente complexa, né? Como a história... Recomendo ir lá atrás da história dele, que é muito, muito interessante. Não vou dar muitos detalhes sobre os próximos livros, que são... Mowgli, A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett, Pinóquio e Peter Pan, e o Mary Poppins, que tá lá no outro quarto, porque eles vão receber ainda o seu vídeo exclusivo de análise de clássicos infantis. Mas eu li esses clássicos também ano passado. Daí eu li Diamantes São Eternos, que é um dos volumes do James Bond, e foi decepcionante. Mas aí depois eu descobri que é um dos piores do James Bond, e eu fiquei com vontade de ler Cassino Royale, que falam que é um dos melhores, então veremos. Esse ano eu quero muito fazer um vlog de espionagem, ler Cassino Royale, eu quero ler Le Carré, e... que eu tinha pensado? O que mais? Enfim, na hora eu vou lembrar, mas eu com certeza quero fazer um vlog Cassino Royale. Quem sabe eu vou no cassino? Pai, se você tá assistindo isso, já plantando a ideia aí. Depois eu li Ladrão de Casaca, que é do David Dodge, que inspirou o filme Ladrão de Casaca, do Alfred Hitchcock, mas, excepcionalmente, esse é bem fiel, então, se você não quiser ler o livro, vale ver o filme. E conta a história de um ladrão muito sofisticado, um gatuno, e ele... apareceu um ladrão na Riviera Francesa, mas não é ele, então ele vai pra investigar quem é o ladrão, e é muito legal, um livro muito vibe francesa, se você tá gosta desse tipo de livro, gosta de heist, gosta de roubo de joias e tal, essas coisas. Uma excelente leitura, tipo, de praia, sabe assim, de verão. Daí eu li Um Quarto com Vista, A Room with a View, do Ian Forster também. Esse livro, gente, tem um vlog em que eu exalto muito esse livro, que é o vlog de primavera. Recomendo muito vocês assistirem, que tá muito bom. E também eu sou uma grande defensora do filme, da adaptação disso aqui. Ai, olha, é perfeito. Eu queria muito que esse livro viralizasse e virasse um queridinho. E aí as editoras traduzissem e fizessem ele capa dura e lindo do jeito que ele merece. Como eu sofro, mas esse livro é incrível. Conta a história da Lucy, que vai pra Florença passar as férias com a dama de companhia dela. E aí, chegando lá, ela tá no hotel. E aí, ela tinha alugado um quarto com vista. Só que aí, chegando lá, não tem vista. E aí, um pai e filho, o pai fala assim, não, o nosso quarto tem vista. Vai pro nosso quarto, vamos trocar de quarto. E aí, começa a amizade entre eles. A menina Lucy se apaixona pelo filho desse cara. E aí eles voltam pra Inglaterra, ela tá noiva de um cara extremamente almofadinha. Não tem outra palavra, não de tipo... almofadinha inglesa, assim, sabe? Lordzinho, enfim. Enquanto ela tá nesse turbilhão de amor pelo outro cara. E se muda, coincidentemente, pai e filho vão pra essa cidade, pra cidade que ela mora. E aí, né... Muitas aventuras acontecem. Esse livro é incrível, é maravilhoso. É bem mais leve do que Passagem pra Índia. Eu amei, 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 amei. Amei. Recomendo muito esse livro. E depois eu li Emma, da Jane Austen. Falei também longamente lá no vlog de primavera.
e fiz uma análise comparativa também com cada um dos filmes e séries do Jacu, que é o Jane Austen Cinematic Universe. Então, recomendo ir lá se você quer saber mais sobre as minhas considerações sobre Emma. Mas eu amei, mas não tanto quanto os demais Jane Austen. Tá, Orgulho e Preconceito, Persuasão, Razão e Sensibilidade e Emma. Falta Mansfield Park e a Abadia Ai, meu Deus, essa pilha vai cair. No mesmo vlog eu li O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Eu amei. Gostei muito. Meio triste. É tristinho. Tem muita coisa problemática, capacitista, tem. Por causa do primo, né, que ele é tratado como pessoa com deficiência, mas ele não é, né? Enfim, mas amei ter lido esse clássico infantil, gostei muito, deu as vibes que eu queria, assim, de primavera e tal, então gostei bastante. E por último, eu li também A Loteria, da Shirley Jackson, e, meu Deus, uau, é pesado. É um conto e, sinceramente, eu não vou dar muitos detalhes porque eu acho que as pessoas deveriam vivenciar plenamente o choque, o trauma, assim, mulher, pelo amor de Deus. E por último eu li o Quebra-Nozes. Cadê meu Quebra-Nozes? Não sei onde tá o Quebra-Nozes. Mas eu li e é uma graça. Eu adorei. Eu li no Natal, era pra fazer parte da leitura do vlog de Natal do falecido, que não aconteceu, infelizmente. E é uma graça. É muito fofo. Me surpreendi, sinceramente, porque a minha experiência com os clássicos infantis, que depois eu vou falar com mais detalhe, não foi das melhores. Não foi muito positiva. Mas o Quebra-Nozes é uma gracinha. Eu sou muito fã do balé Quebra-Nozes. Inclusive, queria ter ido pra, tipo, filmar e tal, mas, enfim, infelizmente não deu. Mas deu ainda mais sentido, porque, assim, eu gosto do Quebra-Nozes, eu meio que entendo a história, né, por conta do balé e tal, porque eu já vi várias vezes, mas eu nunca tinha, tipo, entendido, né, então eu gostava das danças, eu gostava da música, mas o livro é uma gracinha, uma excelente história de Natal. É isso. Completar a pilha aqui, pera. Ai, meu Deus. E tá faltando livro ainda por cima. Deixa eu virar aqui. Enfim, esses foram os clássicos que eu li em 2023. Quem quiser saber mais detalhes sobre eles, vão ter os vídeos da época, né? Pra finalizar, eu li apenas 4 livros do meu desafio 40 livros antes dos 40. Então, daqui a uma semana, eu vou precisar, em 2 anos, ler 36 livros. Incluindo Conde de Monte Cristo, Ana Karenina, Grandes Esperanças... Simplesmente uns calhamaços gigantescos. Meu Deus. Grande Sertão Veredas. Onde eu tava com a cabeça? Enfim, é isso. Não é só isso não. Aqui é Virgínia do Futuro e vocês devem ter reparado que eu esqueci de falar quais foram os meus clássicos favoritos para 2023. Então, isso vai ficar para o próximo vídeo, onde comento as minhas leituras favoritas do ano. Espero que tenham gostado.
Todos os livros que eu mencionei estarão aqui embaixo no box de descrição. Não se esqueçam de usar meus links e até o próximo vídeo.